E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, principalmente com muita saúde, paz no coração, vontade de estudar, de aprender. Professor Zé Celestino, professor de Física, para mais uma aula do nosso curso de Eletrostática. Desta vez uma aula especial, para todos do SET Ezequiel de Souza Brito, que fazem parte aí para os alunos, do terceiro ano do ensino médio. Essa aula de hoje é a correção de exercícios do nosso capítulo sobre capacitores, ok? Então eu peço a atenção de todos e peço que assistam a videoaula até o final, beleza? Para que não passe nada desapercebido por você. Vamos para as questões. Questão número 5. Um técnico de eletrônica construiu uma associação de 3 capacitores de polipropileno de mesma capacitância, 100 picofarad, do modo esquematizado abaixo para ser inserida em determinado dispositivo por meio dos terminais A e B. Diz ele que foi preciso fazer uma associação porque não dispunha do capacitor com a capacitância especificada para esse dispositivo. Aí vem a pergunta: qual é a capacitância do capacitor de que ele precisava? E justifique. Então nós temos aqui a associação que o técnico precisou fazer para atingir, conseguir a capacitância de 100 picofarad, ok? Então nós temos aqui 3 capacitores, ok? Vejam que é uma associação em paralelo. Por que é uma associação em paralelo? Nós já aprendemos que uma associação em paralelo ela faz com que os terminais dos capacitores, estejam ligados nos terminais da DDP. Então nós temos aqui uma DDP, está aqui o ponto A e está aqui o ponto B. Então percebo que o A ele tem uma ligação com, esse capacitor 1, vou colocar bem aqui, 1, 2 e 3, beleza? Então percebam que o capacitor 1 está ligado no terminal A, certo? O capacitor 1 está ligado no terminal B. Agora vamos ver aqui o 2, O 2 ele está ligado aqui no terminal B e ele está ligado aqui, no terminal A, ok? O 3, vamos ver o 3. O 3, olha só, vejam só aqui o 3, ele está ligado aqui, no terminal A, certo? Ele vem aqui e ele está ligado também no terminal B, ok? Então, os 3 capacitores, certo, estão ligados nos 2 terminais. Então, a gente pode entender que essa associação é uma associação em paralelo, ok? Então, olha só, vamos ver a resolução da questão. Os capacitores estão associados em paralelo. Todos os capacitores têm terminais ligados à mesma diferença de potencial, correspondente à diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, vejam só, aqui nós temos a figurinha de todas as ligações, ok? Então, observe que todos os capacitores têm um lado ligado ao terminal A e o outro lado ao terminal B. A capacitância do capacitor equivalente pode ser calculada com a expressão, olha só, CP, que é a capacitância aqui total, ou capacitância equivalente, vai ser C1 mais C2 mais C3. Lembrem-se, associação de capacitores em série, a capacitância equivalente, certo? Ela é a somatória de todas as capacitâncias, ok? Então, vamos ver aqui. Sendo C1 igual a C2 igual a C3, e todos são 100 picofarad, certo? Então, nós temos que a capacitância equivalente vai ser 100 mais 100 mais 100, que dá igual a 300. Então, a capacitância equivalente, certo, que aquele técnico necessitava, era de 300 picofarad, ok? Portanto, a capacitância do capacitor de que o técnico precisava é de 300 picofarad, ok? Bem legalzinha, bem tranquila essa questão, dá para a gente fazer aí sem muita dificuldade, ok? Vamos para a resolução, vamos para a nossa questão número 6. Na figura estão representados 3 capacitores de capacitância C1, C2 e C3
ligados em série. Vejam a característica da associação em série. Olha só, o capacitor 1, certo? Ele está ligado aqui um terminal no A, ok? E o outro está ligado ao outro capacitor. O capacitor 2 está ligado no capacitor 1 e no capacitor 3. E o capacitor 3 está ligado ao capacitor 2 e ao terminal B. Então, nesse formato, certo? Quando a gente sequencia os capacitores, certo? Um terminalzinho de um capacitor ligado ao outro capacitor, ao terminal de outro capacitor, né? Então nós temos uma associação em série, tá legal? Então, sendo C1 igual a 12 picofarad, C2 6 picofarad, C3 6 picofarad, determine letra A, a capacitância do capacitor equivalente a essa associação. Então, nós precisamos a capacitância equivalente, tá? E letra B, a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada capacitor quando os terminais A e B da associação têm uma DDP de 12 volts. Aqui na letra B, certo? Ela pede a carga em cada placa e a DDP em cada capacitor, certo? A carga em cada capacitor e a DDP em cada capacitor. Então vamos, essa aqui é um pouquinho maior. Vamos ver aqui a resolução dessa questão. Letra A. Como nós temos uma associação em série, certo? Nós devemos lembrar que a maneira de se calcular a capacitância equivalente numa associação em série vai ser 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre o C1 mais 1 sobre o C2 mais 1 sobre o C3. Aqui no caso nós temos 3 capacitores, mas se nós tivermos 4, 5, 6, é só você dar seguimento aí. 1 sobre C3, 1 sobre C4, 1 sobre C5 e por aí vai. Tá legal? Então o que nós vamos fazer agora? Substituir os valores, né? Então nós temos 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre o C1, o C1 é 12, né? 1 sobre o C2 é 6, e 1 sobre C3, o C3 é 6, ok? A gente vai fazer o que depois, professor? Cara, que é matemática, ó. Você vai tirar aí o nosso MMC, perdão, eu não coloquei aqui as resoluções, mas assim, você vai tirar o MMC, tá? Então, capacitância equivalente, perdão aí pela letra, né? Como nós temos aqui múltiplos, então a gente sabe que aqui vai ficar 12, ok? Então, 12 dividido por 12 é 12, né? 12 vezes 1, perdão, 12 dividido por 12 é 1, 1 vezes 1, 1, beleza. 12 dividido por 6, né? É quanto? É 2, então, mais 2. Então, 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 1, 2. Ok. Beleza. Bom, continuando. Nós vamos ter 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a quanto? Olha só, nós vamos ter aqui 12, né? Em cima a gente vai fazer a somatória, que dá quanto? 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. Perdão aí pela letra horrorosa, né? Deixa eu tentar consertar aqui esse 5. Pronto. A gente faz aquele bom e velho meio pelos extremos, tá? Então, a capacitância equivalente vai ser igual a quanto? 12 dividido por 5, ok? E 12 dividido por 5, nós temos 2,4. Então, a capacitância equivalente dessa associação vai ser 2,4
picofarad, beleza? Todos os capacitores estão em picofarad, ok? Continuando, letra B. Na associação de capacitores em série, todas as placas adquirem a mesma carga, que é a carga do capacitor equivalente à associação com os terminais ligados em ΔV, que é a DDP, né? Que é igual a 12 volts. Então, sendo a capacitância equivalente igual a 2,4 picofarad, certo? Lembrando que pico é 10 elevado a menos 12, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a nossa aqui a nossa carga, ó, ok? Utilizando o quê? Essa formulazinha, ó. Capacitância é igual a carga dividido pela DDP, ok? Então, se a gente fizer aqui um meio para os extremos, certo? A gente vai poder calcular tranquilamente a carga. Olha só, a carga vai ser igual a quem? Vai ser igual a capacitância vezes a DDP. Bom, então vamos lá. Substituindo aqui, ó, a capacitância 2,4 vezes 10 a menos 12 vezes a DDP, que é 12 volts, tá? Fazendo aqui as continhas, né? Para não perder muito tempo. Então, a carga vai ser igual a 2,9 vezes 10 elevado a menos 11 coulombs, ok? 2,9 vezes 10 elevado a menos 11 coulomb, certo? Então, nós já calculamos aqui a nossa carga, tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Usando ainda a expressão C igual a Q sobre ΔV, nós podemos calcular a diferença de potencial em cada capacitor. Então, para o capacitor 1, certo? Sendo o C1, né, a capacitância do capacitor 1 igual a 12 picofarad, certo? Que é a mesma coisa de 12 vezes 10 elevado a menos 12, né? E nós temos que a carga é 2,9 vezes 10 a menos 11, né? A gente tem que lembrar que numa associação em série, a carga, né? A carga do capacitor ela é igual em todos os capacitores. Se tiver dois capacitores, os dois têm a mesma quantidade de carga. Se tiver 3, 5, 10, não importa. Todos vão ter a mesma quantidade de carga, tá? Então, a carga é 2,9 vezes 10 a menos 11. Acabamos de calcular. Então, vamos lá. Ó, C é igual a Q sobre ΔV, né? Fazendo aqui aquele nosso meio para os extremos. Ó, fazendo aqui o meio para os extremos. Nós vamos ter que ΔV vai ser igual a quem? Ó? ΔV vai ser igual a Q sobre C. Então, beleza. Vamos calcular aqui a DDP do capacitor 1, tá? Então, vai ser igual a quem? A carga sobre a capacitância do capacitor 1. Então, ΔV1, né, vai ser igual a 2,9 vezes 10 a menos 11, dividido por 12 vezes 10 a menos 12. Fazendo as continhas, as divisões, as multiplicações, tá? Para a gente não perder aqui muito tempo fazendo as contas, tá? O resultado vai ser igual a 2,4 volts. Então, a DDP do capacitor 1 é igual a 2,4 volts. Agora vamos para o capacitor 2. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar a capacitância do capacitor 2, certo? Que é 6 picofarad. Né? Lembrando que pico é 10 elevado a menos 12, então vai ficar 6 vezes 10 a menos 12 farad, né? E a carga nós encontramos que é 2,9 vezes 10 a menos 11 coulombs, né? Novamente frisando, a carga dos capacitores em uma associação em série, a carga é igual para todos, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, olha só, ΔV2 é igual a carga dividido pela capacitância do capacitor 2. Então, substituindo aqui, 2,9 vezes 10 a menos 11, dividido por 6 vezes 10 a menos 12,
fazendo aqui a divisão, fazendo a divisão de potência de mesma base, né? Que vocês já sabem, nós vamos encontrar a DDP no capacitor 2 de 4,8 vezes, 4,8 volts, tá? E o capacitor 3, como o capacitor 3 ele tem a mesma capacitância do 2, né, que é 6 picofarad, a gente não precisa nem perder muito tempo calculando, nós já sabemos que vai dar igual a 4,8 volts, tá? Já que são iguais. Aí tem uma observaçãozinha aqui embaixo, olha só, vejam que é interessante destacar que o ΔV, né, a DDP, ela vai ser igual a ΔV1 mais o ΔV2 mais o ΔV3, certo? Então nós vamos ter ΔV, que é a DDP total, né? Vai ser igual a quem? 2,4 mais 4,8 mais 4,8, que vai dar 12 volts. Então, numa associação em série, a DDP total, certo? Ela é igual à soma das DDPs que tem em cada capacitor. Uma associação em série. Beleza? Na associação paralelo, professor. Cara, na associação em paralelo, nós acabamos de ver aqui na questão passada que os capacitores eles estão ligados todos nos mesmos terminais, né? Então, olha só, por exemplo, se eu fizer aqui uma associação em paralelo, ó, vamos colocar aqui, vamos simular aqui uma capacitância, uma associação em paralelo, ó. Certo? Aqui nós temos dois capacitores, aqui é o terminal A e aqui é o terminal B. Então, aqui é o terminal A, aqui é o terminal B. A gente pode perceber que tanto o capacitor 1, então digamos que aqui é o capacitor 1 e aqui é o capacitor 2. Então a gente pode perceber que tanto o capacitor 1 como o capacitor 2 estão ligados numa mesma DDP. Então a DDP, ó, o ΔV de 1 vai ser igual ao ΔV 2, tá? Que é igual a o ΔV, ou seja, a essa DDP aqui, ó, certo? Entre A e B, ok? Então, em série, a DDP total, certo? Essa DDP total aqui é a somatória de todas as DDPs em cada capacitor, e em paralelo, a DDP em todos os capacitores é a mesma que é entregue lá pela bateria, tá? Vamos seguir. Questão número 7. Na figura estão representados 5 capacitores de capacitância C1, C2, C3, C4 e C5, ligados em paralelo. Tá? As questões elas já estão vindo aqui até muito boas, né? Ela já vem indicando qual é o tipo de associação, certo? Só um lembrete, no vestibular, no Enem, dificilmente ele vem dizendo assim, olha, esses capacitores estão em paralelo, eles estão em série, ou é uma associação mista. Você tem que identificar, né? Você tem que saber identificar cada associação, tá? Então, beleza, tá aqui os capacitores. Aí cada capacitor tem o seu valor. O C1 é 15 picofarad, o C2 é 40, o C3 é 30, o C4 é 45 e o C5 é 60, todos picofarad. E nós temos aqui uma DDP de 12 volts, ó, nos terminais A e B, certo? 12 volts. Então vamos lá. Letra A, a capacitância, ele quer saber, né? Ele quer saber o seguinte, ó, determine, né? Então a capacitância é equivalente da associação. Então nós temos que saber a capacitância equivalente. E na letra B, a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada capacitor quando os terminais A e B da associação têm uma DDP de 12 volts, ok? Parece difícil, mas não é tão difícil não. Olha só, de cara nós já sabemos o quê? Que numa associação em paralelo, né,
A capacitância equivalente é o quê? É só somar, vejam só. Então, olha só, sendo C1 15 picofarad, C2 40, C3 30, C4 45 e C5 60, certo? Então, a capacitância equivalente, basta a gente fazer o quê? Olha só, somar todas as capacitâncias. Então, nós vamos somar C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C5. Então, vai ficar o quê? 15 mais 40 mais 30 mais 45 mais 60, que deu um total de 190 picofarad. Tranquilo, beleza, uma questão bem até agora fácil, não é? Olha só a letra B. O que pergunta a letra B? Ele quer saber a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada capacitor. Agora há pouco eu expliquei para vocês que numa associação em paralelo, vejam que todos os capacitores estão ligados nos terminais A, B. Se todos eles estão ligados nos terminais A, B, eles têm a mesma DDP. Você não vai precisar fazer cálculo nenhum. Agora, com relação à quantidade de carga, aí sim a gente vai precisar fazer os cálculos, tá? Então vamos ver aqui. Bom, na associação de capacitores em paralelo, a diferença de potencial é a mesma em todos os capacitores. E em nosso caso, o ΔV, né, a DDP, é de 12 volts, ok? Então, aí morreu, tranquilo. Usando a expressão C igual a QV sobre ΔV, nós podemos calcular a carga de cada capacitor, né? A gente faz aquele nosso maroto aqui meio pelos extremos, tá? Então, Q, né? Q vai ser igual a C vezes ΔV, ok? Só lembrando que em alguns materiais, né, ao invés de ter ΔV, vocês vão encontrar o que? U, ok? U, beleza? Certo? Até se você quiser uma maneira fácil de você aprender, você pode dizer que essa fórmula é a fórmula do Kibumbum, né? Kibumbum, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, vamos para os nossos cálculos. Então, para calcular a carga no capacitor 1, né, nós vamos pegar aqui a capacitância que é 15 picofarad, que é a mesma coisa de 15 vezes 10 a menos 12, certo? Então, fazendo aqui o nosso primeiro pelos extremos, como é que a gente vai fazer? Só substituir aqui. Q1 vai ser igual a 15 vezes 10 a menos 12 vezes 12, ok? Fazendo aqui a multiplicaçãozinha e ajeitando aqui a nossa potência de base 10, o resultado vai ficar Q1 igual a 1,8 vezes 10 a menos 10 coulombs, tá? Capacitor 2, mesma coisa, cara. Você vai só pegar a capacitância, que no caso aqui é 40 pico, né? Que é 40 vezes 10 a menos 12, substitui, certo? Na nossa formulazinha do Kibumbum, né? Então, Q2 vai ser igual a 40 vezes 10 a menos 12 vezes 12, fazendo aqui as multiplicações e organizando aqui a potência de base 10, nós temos um valor de 4,8 vezes 10 a menos 10 coulombs. Capacitor 3, certo? A capacitância 30 picofarad, que é a mesma coisa de 30 vezes 10 a menos 12, certo? Então, a carga do capacitor 3 vai ser 30 vezes 10 a menos 12 vezes 12, e vai dar um total de 3,6 vezes 10 a menos 10 coulombs. No capacitor 4, certo? Mesma coisa. A capacitância é 45 picofarad, que é a mesma coisa de 45 vezes 10 a menos 12. Substituindo na nossa fórmula, fazendo a multiplicação e organizando a potência de base 10, dá 5,4 vezes 10 a menos 10 coulombs. E o nosso último capacitor, capacitor 5, é 60 picofarad, que dá 60 vezes 10 a menos 12, certo?
substitui aqui na nossa fórmula, tá? 60 vezes 10 a menos 12 vezes 12. Então, a carga no capacitor 5 vai ser igual a 7,2 vezes 10 a menos 10 coulombs. Tem uma observação aqui, ó. É interessante destacar que a carga total, certo? A carga total, ela vai ser igual a quem? Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5, certo? Que vai dar aqui um total de 2,3 vezes 10 a menos 9 coulombs, ok? E esse valor ele também poderia ser obtido, né, utilizando aquela formulazinha lá do Kibumbum, né? Então, nós temos aí, ó, é só a gente pegar a capacitância, né, total, que é 190 picofarad, né? Ok? Nós já sabemos que a capacitância equivalente ela é igual à somatória das capacitâncias na associação em paralelo. Tá? Nós temos também o valor da DDP, que é 12 volts. Cara, tranquilo, é só você jogar aqui na formulazinha, tá? E você efetuando a multiplicação, vai dar o mesmo 2,3 vezes 10 a menos 9 coulomb. Muito fácil, muito tranquilo. Vamos lá. Vamos para a questão 8, essa é a nossa última questão, tá, pessoal? Perdão aqui, porque estava coçando o nariz. Então, no esquema a seguir, estão representados 3 capacitores de capacitância C1, C2 e C3 em uma associação mista, tá? Sendo o C1 18 micro, olha só, o símbolozinho de microfarad, o C2 3 microfarad e o C3 6 microfarad. É importante que a gente saiba o que cada símbolozinho desse aqui representa, tá? Olha só, o que foi que eu expliquei para vocês algumas aulas atrás. Nós temos o mili, o micro, o nano e o pico. Esses quatro submúltiplos, eles são muito utilizados, certo? Nessa parte de eletricidade, tá? Eles são muito utilizados, tá? E também na parte do magnetismo, né? Que a gente vai iniciar os estudos mais na frente. Então é importante que a gente aprenda. O mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9, pico 10 a menos 12, tá? Só relembrando aí que eu sei que você já sabe. Então vamos ver, ó. Determine, letra A capacitância do capacitor equivalente desta associação. Nós temos que calcular a capacitância equivalente aqui. E letra B, a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada capacitor, quando os terminais A e B da associação têm diferença de potencial 12 volts. Então, daqui para cá, né, daqui para cá, nós temos 12 volts, ok? Então, está querendo saber quanto é que vale aqui a DDP em cada capacitor e também a quantidade de carga, né? Então, olha só, nós temos uma associação mista, risquei foi tudo aqui, mas nós temos uma associação mista, ok? O que significa mista? Misturado. Então, nós temos aqui uma associação em série e uma associação em paralelo. Dá para identificar cada uma? Dá, cara. Olha só, a gente pode identificar que essa associação aqui, ela é uma associação em paralelo. Por que ela é em paralelo, professor? Porque os dois capacitores estão ligados aqui, ó, aos dois terminais. Tá, ó. Então, os dois capacitores estão ligados aqui a dois terminais. Então, o C3, ó, ele está ligado aqui nesse terminal, e o C2 também. O C3 está ligado no outro terminal aqui e o C2 também. Então, aqui é uma associação em paralelo. O que eu recomendo? Quando você tiver essa situação aqui, essa situação específica, né, você vai solucionar aqui, você vai resolver primeiro a associação em paralelo. Por quê? Porque a resolução dessa associação em paralelo, ela é nada mais do que uma associação em série com o C1, ok?
Então, quando a gente resolver essa associação aqui em paralelo, tá? Nós teremos uma associação em série com o C1, beleza? Então, vamos primeiro fazer essa daqui e depois a gente faz a outra. Então, vamos lá. Ó, de início, determinamos a capacitância do capacitor equivalente C23, que é aquela associação em paralelo, certo? Nós sabemos que a associação em paralelo é somente somar, cara. Então não tem dificuldade. Você vai somar o C2 mais o C3, certo? O C2 é 3, o C3 é 6, 3 mais 6 é 9. Então nós temos aqui 9 micro. Aqui a letrinha ficou um M, né? Mas está errado, é um micro, esse símbolozinho aqui, tá bom? Esse M aqui é mili, tá? Perdão, mas é micro, é uma letrinha Mi, letrinha grega Mi, tá? Então, obtivemos esse capacitor aqui de 9 microfarad, tá? E esse capacitor, que é o 2, 3, né? A junção do 2 e do 3, está associado em série com o C1. Aí a gente vai para aquele nosso modelozinho lá, ó. 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, tranquilo, cara. Nós temos... É só que substituir aqui na nossa formulazinha, tá? Então, vai ficar como? 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre... Quanto é o C1? 18, né? Ó, questão nos dá 18. Quanto é o C23, que é o que a gente juntou, o 2 e o 3? 9, certo? Então, fazendo aqui os nossos cálculos, nós sabemos que 9 e 18 são múltiplos, né? Olha só, vou colocar aqui, tentar colocar aqui embaixo, capacitância equivalente. Então, nós temos aqui, olha só, 18, ok? Perdão aqui pela letra, vamos ver aqui. Então, nós temos aqui, olha só, 18, tá? Fingiu que é 18, tá? 18 dividido por 18 é 1, vezes 1 é 1, mais 18 por 9 é 2, beleza? Então, a gente já pode até imaginar que vai ficar como? Se a gente fizer aqui um meio pelos extremos, né? Então, C vai ser igual a 18 dividido por 3. Então, 18 dividido por 3 é igual a 6, ok? Então, a capacitância equivalente dessa associação aqui total, né, ó, dessa associação total aqui, mista, ela é igual a 6 microfarad, tá? Agora vamos para a letra B, certo? Deixa eu tentar limpar aqui um pouco, porque ficou muita poluição, né? Então, vamos lá. A letra B, ela pede a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada placa, né? Em cada capacitor, ok? Então, vamos lá. Olha só, letra B. Olha só. Se a diferença de potencial nos terminais da associação é de 12 volts, né? A carga elétrica que nas placas do capacitor equivalente é... Então, vamos lá. Ó, nós temos aqui, ó, a carga equivalente é igual a capacitância equivalente vezes o ΔV, certo? Aquela formulazinha lá, que bumbum que eu falei para vocês, né? Que no caso é ΔV. Então, a capacitância equivalente que nós encontramos foi 6 microfarad. Micro é o quê? 10 a menos 6. Então, 6 vezes 10 a menos 6 vezes 12. Então, a carga equivalente ela é 7,2 vezes 10 a menos 5. Só tomar aqui um água. Ok? Então, nós já temos a carga equivalente e a capacitância equivalente. Beleza? Então, olha só. Então, sendo ΔV igual a Q sobre C, nós determinamos a diferença de potencial em cada capacitor da associação intermediária em série, né? Pois, nesse caso, a carga de todos os capacitores é a mesma do capacitor equivalente, ok? Então, sendo Q1, né, igual a 7,2 vezes 10 a menos 5, certo?
nós temos que para o capacitor 1, a capacitância de 18 microfarad, certo? Então nós temos aqui, ó, 18 microfarad ou 1,8 vezes 10 a menos 5, né? Organizando aqui, transformando 18 em 1,8. Então a DDP do capacitor 1, ok? Olha só, do capacitor 1 vai ser igual a quem? Ó? Q1 sobre a capacitância 1, ok? Então a DDP vai ser quem? Vai ser a carga 1, que é 7,2 vezes 10 a menos 5, dividido por a capacitância 1, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então a DDP no capacitor 1, ok, é igual a 4 volts, certo? Ainda nessa associação intermediária em série, nós temos que o ΔV, certo? Na associação em série, o ΔV ele é igual a ΔV1 mais o ΔV23. Nós sabemos que a DDP ela é de 12 volts, beleza? Ela é de 12 volts. Então, se a DDP é de 12 volts, olha só, a gente vai substituir, ó, 12, né, que é aquela DDP que é entregue no sistema, ó, essa DDP aqui, ó, de A até B, tá? Ó, essa DDP aqui, de A até B, é 12 volts. Então, essa DDP vai ser quem? Ó? A DDP do capacitor 1 mais a DDP do capacitor 2, 3, que é essa junção aqui, ó. Essa junção aqui. Olha só, esse mais esse vai dar 12, né? Certo? Já com associação em série, certo? Então, assim a gente consegue descobrir qual é a DDP dessa associação aqui em paralelo, ok? Então, a DDP da associação em paralelo dá igual a 8 volts, tá? Então, como nós temos o C1 e o C2 estão associados em paralelo, ambos ele têm a mesma diferença de potencial. Olha só, deixa eu apagar aqui de novo para limpar de novo aqui que está um pouco poluído. Então, se o C2 e o C3 estão em paralelo, né? Nós já sabemos que estão ligados aqui a mesmos terminais, a DDP deles é a mesma, cara. Então, meu irmão, tá muito fácil. Então, olha só, o ΔV2 é igual ao ΔV3, certo? Que é igual a quanto? A 8, certo? E diante disso, a gente pode calcular, olha só, podemos obter as cargas de C2 e C3. Então, a gente vai calcular a carga armazenada no capacitor 2 e no capacitor 3, certo? Então, no capacitor 2, ó, C2 vezes ΔV2 vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 8, né? que é a capacitância dele, né? Vezes 8, que é a DDP. Então, vai dar um total de 2,4 vezes 10 a menos 5. Já, essa aí foi a carga 2, tá? A carga no capacitor 3, ela é igual à capacitância do capacitor 3, que é 6 vezes 10 a menos 6, vezes a DDP, que é 8. Então, fazendo aqui as multiplicações, dá 4,8 vezes 10 a menos 5 coulombs, ok? Você pode afirmar assim, professor, mas é grande demais essa questão, pelo amor de Deus, é muita coisa. Cara, é muita coisa, mas vocês viram que dá para a gente fazer. O que é que nós precisamos ter mais atenção, aprender mesmo de fato? Essas características de cada tipo de associação, da associação em série e a associação em paralelo, certo? Por exemplo, a gente aprendeu que na associação em paralelo, a DDP, né, ela é a mesma para todos os capacitores. Então, o ΔV vai ser igual a ΔV1, que é igual a ΔV2, certo? Na associação em paralelo, tá? Em série já é diferente, ó. O ΔV vai ser igual ao ΔV1 mais o ΔV2,
certo? Ok? Então, essas características nós precisamos aprender para a gente resolver as questões, tá? E isso é de mais importante, isso é de grande importância, que a gente aprenda essas características de cada associação, beleza? Outra característica que é interessante, que a gente aprendeu, que em série a carga nas placas é a mesma, certo? Isso daí também é interessante. Outra coisa que a gente aprendeu também que é interessante, que na associação em paralelo, a capacitância é só somar, né? A capacitância equivalente, ok? É só somar o C1 mais o C2 e assim sucessivamente. Então eu peço que vocês estudem essas características de cada associação. Você estudando essas características e aprendendo as características de cada associação, você resolve qualquer questão, seja ela pequena, seja ela grande, tá? Não interessa. Ela pode dar trabalho, um pouco de trabalho, mas você vai conseguir resolver as questões, ok? Então a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Espero que todos tenham gostado, que todos tenham assistido a aula até o final, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou estar sempre à disposição de vocês nos grupos do WhatsApp. Quem tiver meu contato é só mandar uma mensagem que a gente tenta ajudar sempre na medida do possível. Também vocês podem procurar os seus professores, né, das outras turmas de terceiro ano, ok? Um abraço para todos e tchau! Valeu.